conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor na tua casa. Queremos, ó Deus, mais uma vez aqui adentrarmos na tua palavra. Pedimos a ti, meu Deus, que nos dê a graça e a sabedoria para que poder, Senhor, falar um pouco da mensagem a qual o Senhor me tem colocado no coração. Eu peço a ti também, meu Deus, que abra o coração do teu povo e da tua igreja. Peço a ti, meu Deus, que venha neste momento abrir aqui, Senhor, o céu sobre este lugar e derramar sobre nós algo poderoso que possa vir impactar a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito nesta noite. Conhece o Senhor o coração de cada um e sabe o Senhor da necessidade a qual nós temos e aqui ouvimos, ó Deus, a tua voz. Portanto, meu Deus, eu te peço, fale conosco nesta noite. É o que eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui uma mensagem gloriosa que quero trazer aos irmãos. Eu quero dizer para os irmãos sobre os vasos e as suas três características. Um vaso, como é formado na casa do oleiro, que é Cristo Jesus, ele tem que ter em si três características importantíssimas na sua vida. Mas primeiramente, quando falamos de vaso, nós relembramos como é que pode ser construído um vaso. Timóteo, um certo dia, ele escreveu sobre o vaso, que um vaso que guarda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, ele é um vaso de honra. Mas aquele vaso que não pratica, aquele vaso que está fora dos padrões, dos princípios, é um vaso de desonra. Não vamos entrar sobre a questão do vaso da honra, o vaso de desonra, mas quero dizer para você que nós, como vasos, fomos chamados, e porventura você era um barro qualquer que existia por aí, e Deus, pela sua graça infinita, o oleiro que é Cristo, pelo seu amor, te pegou lá, tirou todo o entulho, toda a sujeira, todo o galho, tudo que existia, a pedra que existia naquele barro, limpou aquele barro, e ali foi preparando aquele barro para se fazer o vaso. Um dia eu disse aqui que o vaso que o oleiro mais gosta, o barro que o oleiro mais gosta de utilizar, é o barro chamado argila, que é a argila, porque é o material mais assistente, é o material mais puro, vamos dizer assim. E então, Jesus Cristo também, da mesma forma, não é qualquer barrinho que ele vai pegando por aí e moldando para ser um vaso escolhido, como aqui foi cantado, que somos preciosos. E se somos preciosos, Deus, se somos preciosos, significa que Deus não escolhe qualquer um. Amém. Os irmãos sabem o sentido, existe uma grande diferença de você ir no lugar, pegar qualquer coisa, ou você ir em outro lugar e escolher uma coisa. Por exemplo, quando você vai a uma fruteira e você se depara com algumas batatas, por exemplo, você vai escolher as melhores, porque você não vai chegar e pegando qualquer uma, porque você pode de repente apalpar e pegar uma batata que esteja podre, uma batata que não esteja saudável, para pôr ali na sua embalagem e levar à sua casa para se consumir. Mas você vai escolher, e quando você escolhe, você pega as melhores. É isso que as donas de casa fazem, ou quem vai ao mercado ou uma fruteira fazer as suas compras. É assim que é a questão do escolher. E quando Jesus Cristo, lá no
que eu e você somos especiais e diferentes. Porque Deus olhou para você e não viu nenhuma podridão. Deus olhou para você e não viu nada estragado. Deus viu algum garranchinho, algum entulho, mas era alguma coisa que era fácil de tirar e ter um bom aproveito da sua vida, de você. Então Deus olhou e pegou você lá e te resgatou, como diz o Salmo 40, e tirou-nos do charco de lodo horrível e firmou nossos pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aí, meus queridos, você para e pensa o quanto você é especial para Deus. Pois se você não fosse especial, você não estaria aqui. Se você não fosse um ser importante para Deus, Deus não tinha te separado e te escolhido. Então, como é que é formado o vaso? Você já parou para pensar? Depois que Deus te apanha lá do mundo, o profeta Isaías escreveu que após a nossa chamada, nós passamos por uma lavagem chamada lavagem da regeneração. Somos regenerados, ou seja, tudo que não provém de Deus é retirado de nós, e tudo que provém de Deus vem nos acrescentando como seres santos e como seres eleitos e escolhidos pela vontade e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é? A primeira coisa é o vaso. Aleluia, ele é formado o seguinte: primeiro se escolhe o barro, como eu disse para os irmãos. O oleiro escolhe a argila, não é qualquer barro por aí, mas primeiro ele vai na argila, escolhe o barro para ser chamado, para apanhar-se, para fabricar o vaso. Primeiro a escolha, foi o que eu disse. Primeiro Deus te escolheu, primeiro Deus te separou. Deus foi lá no mundo, separou a sua vida e disse: olha, aquele meu irmão, aquele meu filho João é meu, eu separei, ele é meu, eu vou regenerar, eu vou purificar, eu vou fazer ele um ser diferente. Quando eu falo diferente, irmãos, eu disse um ser que chama atenção. E nós temos que ser pessoas que chamam a atenção. Não importa o que eles dizem, o que eles falam, o importante é que nós temos que chamar a atenção. Temos que brilhar. Não importa se é somente uma luz. Eu já disse para os irmãos, poderemos ser a minoria, mas o que importa é sermos a minoria. Em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver histórias de que Deus usou da minoria para confundir a maioria. E Deus pode usar hoje da minoria nesta cidade para confundir a maioria que está lá fora. Deus pode pegar você e confundir as pessoas que estão lá, mostrando de que nós somos importantes, somos especiais, somos vasos escolhidos para fazer a diferença, para mostrar para o povo que somos sim a diferença desta nação. E eles vão olhar e vão dizer: esse sim é diferente. Esse sim é outra pessoa, porque você foi dada, especial. Então primeiro Deus te escolhe. Depois que Deus te escolhe, depois que o oleiro escolhe o barro, que o oleiro tira todo o entulho, tudo, depois o oleiro faz o que, irmãos? O oleiro bate o barro, ele bate, fazendo ali o barro perfeito, até chegar no ponto, porque o barro não pode ter nenhum, nenhum grãozinho, nenhum turrãozinho, nada. Ele tem que estar bem pronto, no ponto, para ser formado ali um vaso. Louvado seja Deus. Então o oleiro apanha o barro, depois ele bate o barro. O que nós aprendemos com isso? Que
Jesus te pegou e te escolheu, mas Deus também te prova. A Bíblia fala: como o ouro é provado no fogo, assim também somos nós provados. Deus também te apanha, te prova, te experimenta, para ver se você mesmo, como diz o ditado, osso duro de roer. Não somos somente osso duro de roer, somos também carne difícil de ser consumida, porque somos revestidos pela graça de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E então, meus amados, nós vemos aqui que temos que aprender nesta caminhada e trajetória que Deus nos predestinou, que temos que sofrer as calúnias desta vida, mas do que importa, se sofremos hoje, se apanhamos hoje, amanhã, aleluia, será o dia de Deus pegar você e mostrar para o povo que sobre o sofrimento e a aflição de um justo, Deus provará para nós e para o povo que está à nossa volta, que sobre o nosso sofrimento existe lá no final, aleluia, para nós uma grande conquista que está à nossa espera. E nós vemos isso biblicamente, que Jó, um homem que sofreu, padeceu, perdeu tudo que tinha, mas ele nunca imaginava o que Deus tinha preparado para ele. A Bíblia diz que em dobro Deus o retribuiu. Louvado seja Deus. Paulo, após ser escolhido, ele foi também pisado, foi chicoteado, sofreu até mesmo a prisão, mas Paulo estava ali firme. Louvado seja Deus. E depois de tudo isso, Deus então pegou Paulo e mostrou para o povo, aleluia, que Paulo era simplesmente mais um separado, um escolhido, um diferenciado na sociedade, aleluia. Pois o cristão verdadeiro do que se importa, aleluia, com o sofrimento, pois sabendo que Jesus Cristo é a nossa força, é o nosso escudo. Paulo escreveu aos Efésios dizendo para nós: revestimos de toda a armadura de Deus, para que vós possais estar pronto a lutar contra todas as astúcias e as ciladas do adversário. Estejamos nós revestidos, pois o sofrimento virá, mas que nós sejamos irmãos firmes e fortes na presença de Deus. E após você ser apanhado, após você passar pelo sofrimento, porque após o oleiro pegar o barro e bater bastante no barro, e depois que ele pega o barro e vê que o barro está no ponto, está ali bem preparado para fazer ali a modelagem conforme lhe apraz os seus olhos fazer. Depois de tudo isso, ele ainda pega o barro e põe o barro em um lugar predestinado para a secagem. O barro ainda vai passar por uma secagem. Depois de bater no barro, ele ainda não pega e leva ele para fazer o vaso. Ele ainda passa por um processo chamado secagem. O barro passa por esse processo para ainda terminar de chegar ao ponto. Então, a todo o processo é como se fazer um pão. Por exemplo, você primeiro escolhe os seus ingredientes melhores que existem. Depois você mistura o seu ingrediente e vai batendo ali na massa. Você bate bastante. A irmã Marta sabe disso, pois ela é aqui, como se diz, a padeira dessa congregação, né? Então ela sabe, e depois você bate bastante na massa, e depois de bater na massa, ela não termina de bater na massa e vai fazendo pão, não. Ela deixa o pão um pouco no processo ali até chegar no ponto. Só depois que a massa chega no ponto é que ela vai preparar o pão e depois vai pôr para assar. Mas para o passar eu ainda vou chegar lá ainda. Primeiro o barro, ele passa por uma secagem, ele fica lá para chegar no ponto. E eu vou te explicar o que é essa secagem na vida do cristão, como um vaso na mão do oleiro. Essa
no calabouço, sozinho. E daí você pensa que Deus te abandonou e que Deus te esqueceu. Mas não é que Deus te esqueceu e nem Deus te abandonou. Mas é porque Deus está te deixando na secagem, para que você chegue no ponto. Este momento da secagem, o oleiro deixa lá na secagem. E daí, quando você fica na secagem, o oleiro não é todo dia que o oleiro vai ver o barro. De vez em quando, uma vez por dia, talvez nem isso. Mas ele vai lá somente conferir como está indo o desenvolvimento do barro. E depois disso, o oleiro volta de novo para trabalhar mais em alguns outros barros que ele está trabalhando. Deus às vezes te deixou no momento da secagem, no momento em que você está achando que você está sozinho, mas não está sozinho. Vez quando Deus está lá te olhando para você, Deus não te desamparou. Você até pensa que você está sozinho, como diz a minha história da pegada da areia, que eu gosto muito de contar. Mas no momento em que você está lá, Deus não desamparou você. Deus não deixou você sozinho. Deus não está deixando você solitário. Deus simplesmente está deixando você no processo da secagem, para você aprender que há momentos na nossa vida que nós temos que passar pelo processo da secagem. E o processo da secagem é o processo mais dolorido. Você pode pensar, mas o processo mais dolorido é o processo de apanhar. Não! Porque o processo de apanhar, você até apanha, mas sabe que Jesus está ali. Mas o processo da secagem, você já apanhou, mas agora você está sozinho, solitário, porque Deus no momento está deixando você refletir o que você passou no momento anterior, o momento de apanhar, o momento de sofrer. Agora você está só refletindo, e Deus está fazendo com que você passe pelo processo da secagem, para você um pouco se cicatrizar dos sofrimentos da vida, dos sofrimentos dolorosos que a vida lhe fez passar. Só que você está neste processo para que seja cicatrizada todas as dores e os sofrimentos que você passou. Mas só que nem quando Deus vai lá e olha e passa alguma coisa para ver cicatrizar mais rápido este momento dolorido da sua vida, para que você possa estar pronto e preparado para o penúltimo processo, que é o processo que é você passado pelo fogo para ser queimado. Mas antes, antes do oleiro passar pelo fogo, primeiro ele pega o barro que já está no ponto e prepara o vaso. O barro está no ponto, o oleiro foi lá no processo da secagem, apanhou o barro, levou para o seu local de fabricação, fez ali um vaso conforme lhe apraz os seus olhos. Depois que você está sozinho e solitário, no processo da secagem, no processo de você estar só, achando que Deus não olha para você, depois disso, Deus ainda te abandona, e agora Deus vai te moldar. Deus vai te moldar, te preparar para um processo muito importante. É o processo de você passado pelo fogo. Como eu contei a história do pão. Depois que a massa está no ponto, você faz ali o pão. Depois de fazer o pão, ele é levado ao forno para ser assado. Após você ser apanhado por Deus, na circunstância do sol, da vida solitária,
todo simboliza restauração, simboliza avivamento, simboliza que você está mais uma vez um ser vitorioso. Você conseguiu vencer, está pronto para a guerra, pronto para lutar. Bendito é o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Agora Deus está te querendo nessa noite para que você passe pelo fogo. Você já passou pelo processo da escolha, passou pelo processo do separamento das coisas ruins e das coisas boas. Você já passou pelo processo também do apanhar, já passou pelo processo da secagem. Agora é o momento de você passar pelo processo do renovo, do avivamento. E Abacuque capítulo 3 ele escreveu dizendo: afirma, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze notória, ó Deus, e reconhecida. Deus agora está querendo um avivamento de um povo que faz a diferença, um avivamento de um povo que seja a diferença, um avivamento de um povo que mostre que não nascemos e não somos povos para guerrear e para perder. Somos um povo eleito, escolhido de Deus, para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E após Deus se preparar, eu contei aqui para você toda a história da preparação de um vaso. E após você estar pronto, você tem que ter 3 características importantes como um vaso de Deus escolhido. A primeira, você tem que ser um cidadão corajoso. Nunca ter sobre a sua vida o medo de pelejar e de guerrear. Você tem que ser um ser corajoso, um ser que não teme, uma pessoa que não se passe com qualquer coisa, uma pessoa que não tem medo, mas uma pessoa que tenha coragem de guerrear, pelo simples fato de que nós temos que colocar na nossa cabeça que você é um ser que Deus te separou, e que pela sua coragem, pelo seu otimismo, pelo seu força, você tem que ter a certeza de que nesta peleja você não está sozinho, mas de que Deus está pelejando por você, mas de que Deus está pelejando pela sua vida, mas de que Deus está guerreando por você. Pois não somos nós que pelejamos na guerra, mas é Deus que peleja por nós. É Deus que peleja pelo teu povo. Pois se você ou você que pelejássemos, nós não estaríamos aqui hoje. Mas como o nosso braço forte é Cristo, como o nosso braço forte é o Senhor, nós estamos de pé para continuar lutando, para continuar guerreando, para continuar marchando, para continuar indo avante. Louvado seja Deus. E vamos continuar. Não vamos desanimar. Sejamos corajosos. O profeta Elias enfrentou os profetas com coragem, com garra, enquanto os outros enfrentaram. E hoje você pode ser o profeta Elias dessa geração. Hoje você pode ser um profeta Elias dessa geração. Um profeta Elias que não tem medo dos profetas de Baal. Um profeta Elias que não tem medo dos loucos devoradores. Um profeta Elias que não tem medo dos nossos mestres e doutores que vivem por aí querendo confundir a nossa mente, querendo nos mostrar outros deuses e outros senhores. Mas nós não temos a crença em outros deuses e outros senhores. Pois a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador se chama
Louvado seja Deus. É a característica do Espírito Santo, de ser cheio de graça e de vigor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os 120 homens lá estavam aclamando a Deus, pedindo para que Deus mandasse sobre eles o Espírito, para que eles pudessem continuar na obra. Eles receberam, nós recebemos, e hoje estamos aqui para ser avivado pelo Espírito Santo, para ser avivado pelo poder de Deus, para recebermos de Deus um avivamento, para estar prontos também para continuar esta obra que foi iniciada lá no cenáculo pelos 120 homens de Deus. E hoje estamos dando continuidade a esta obra, até que Jesus Cristo venha buscar os seus escolhidos, buscar aqueles que Ele preparou, buscar aqueles que são separados e eleitos de Deus. Sejamos nós vasos escolhidos, vasos de Deus, e sejamos nós prontos para ser usados na mão do Rei. E nesta noite eu quero perguntar aqui nesta noite: quem nesta noite quer ser usado como vaso na mão de Deus? Eu quero que você dê um sinal com a sua mão e glorifique o nome de Deus, porque Deus quer te usar como vaso nesta geração, neste tempo, nesta hora sua e da paz. Deus quer te usar como um vaso na mão do oleiro para fazer a diferença. Louvado seja Deus! Para fazer a diferença. Bendito é o nome do Senhor. E se você desembotar um vaso nessa noite, deixe que o óleo do Senhor desça, deixe que o azeite de Deus desça, desemboca o teu vaso, deixe Deus te usar, deixe Deus te tomar, deixe Deus fazer você um ser diferente nesta geração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E você verá que nós seremos, sim, um povo, a diferença. Seremos um povo chamado, e não seremos somente um povo, pois Deus não escolheu somente nós. Muitos estão por aí. Um dia, Deus, a Bíblia diz que uma determinada mulher matou todos os profetas, e Elias escondeu dos profetas, escondeu desta mulher, pois ele teve medo no seu coração. E Deus chamou Elias para que ele saísse da caverna. Mas somente, só que Elias disse para Deus: Senhor, se eu sair daqui também serei morto, porque todos morreram. Portanto, Deus, eu não posso sair. Deus olhou para Elias e disse: Elias, não temas, Elias, pois Deus eu separei mais 7.000 homens que não se curvaram diante do Deus Baal, para somar com você nessa geração. Nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas, nós temos homens que Deus separou também para somar e fazer a diferença. E vamos todos dar as mãos, vamos todos dar as mãos, e vamos lutar, e vamos ser vasos de honra, vasos separados, vasos para ser usados nas mãos de Deus. E então eu quero te convidar aqui nessa noite: seja vaso de Deus, desenvolve o teu vaso e deixa Deus te usar. Deixa Deus te tomar nesses últimos dias, nesta geração tão pecaminosa. Sejamos nós a diferença, sejamos nós o povo escolhido de Deus nesses últimos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. E então eu quero deixar aqui para você essa mensagem: que Jesus Cristo abençoe a sua vida, que você seja este vaso no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Jesus abençoe todo o povo de Deus, a igreja, no nome de Jesus Cristo. E vamos estar agradecendo a Deus, orando, agradecendo a Deus pela oportunidade, por esse momento glorioso que Deus tem dado. Eu quero, com os irmãos, e vamos estar orando e aqui agradecendo o nosso Senhor por esse momento de mais uma vez poder aqui estar na casa de Deus, para juntos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar e vamos agradecer aqui o nosso Senhor pela oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, é nesse momento que eu estou aqui mais uma vez. Quero eu te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido, por este momento de estar aqui na tua casa,
para te louvar e engrandecer. Agradeço a Ti pela vida da Tua igreja, deste povo que o Senhor chamou, separou, meu Deus. Eu peço a Ti que o Senhor nos molde, que o Senhor nos faça vasos de honra na Tua casa, vasos de honra, meu Deus, e que nós possamos a cada dia estarmos, ó Deus, com nossos vasos desembocados, para recebermos, ó Deus, a unção do Teu Espírito e a ser usado com a graça, com o poder do Senhor. Ó Deus, que a cada um nesta noite receba aqui, Deus, um avivamento. Oh, bendito é o nome do Senhor. Um avivamento espiritual, que nós possamos sair daqui avivados, renovados, cheios pela Tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, derrama a Tua unção, usa-nos, ó Deus, com o Teu poder e com Tua graça. Derrama a gaçuda candarabás. Oh, meu Deus, e que nós possamos sim, Senhor, fazer a diferença, ser a diferença nesses últimos dias, nesta cidade. Oh, bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, Deus, toma cada uma das Tuas mãos, revista-nos com o Teu poder, revista-nos com Tua graça. Bendito é o Teu nome. Oh Deus, oh Deus, visite a cada um que o Senhor tem gerado neste mundo e neste Brasil. Oh Deus, oh Deus, e que aquele vaso que ainda não foi preparado, mas que o Senhor prepare ele, Senhor, molde eles, coloque eles, ó Deus, aqueles vasos, Senhor, que estão no processo da secagem, que o Senhor dê a paciência, pois o momento da moldura de chegar, e eles há de ser moldados pelas mãos do oleiro Jesus Cristo, e depois de ser moldado, há de ser revestido pelo poder, pela graça e pela unção do Senhor, que há de ser derramada no nosso meio. Oh, bendito é o Teu nome. Oh Deus, nesse momento nós Te louvamos e eu Te agradeço por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Louvado seja Deus. Então, que este culto nesta noite está terminado no nome do Senhor Jesus. Que